Sabe, igreja, um dia todos nós vamos se apresentar perante Deus, e nós vamos ter que prestar contas à nossa vida. E Deus, Ele é grande o suficiente para colocar todo o indivíduo que já passou pela terra na sua frente, e ali ver todos os dias da sua vida. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Boa noite, primeira IEQ de Curitiba. Que alegria imensa poder estar aqui nessa noite. Estamos aí no começo, na verdade, desde da tarde, estamos aqui já na ministração, mas estamos muito felizes, uma alegria muito grande, uma honra, um prazer enorme poder estar nesse altar, ministrando a palavra de Deus. Quero agradecer, pastor Silas, pastora Carmen, obrigado pelo carinho, obrigado por nos receber com tanto amor. A gente realmente se sente muito amado, tudo que vocês já até oraram, ministraram sobre nós. Gente, eu acho que você pode aplaudir ao Senhor Jesus pela vida dos seus pastores. Nós aprendemos que a igreja é o reflexo dos seus pastores, e a gente pode ver em vocês tanto amor, tanto carinho pelo reino de Deus, e por isso estamos realmente muito alegres de poder estar aqui. Pastora Thalita e eu, a pastora Thalita ministrou na sessão anterior, para os outros que não puderam estar. Nós somos pastores titulares na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, a nossa igreja IEQ Iguatemi, uma igreja que Deus deu privilégio, uma honra muito grande, que eu pude acompanhar os meus pais foram fundador da igreja que eu hoje sou pastor. Então eu estou desde criança na mesma igreja, e há 18 anos atrás, a pastora Thalita e eu assumimos a titularidade da igreja, e realmente tem sido ali a nossa casa, ali a nossa rocha, ali onde a gente está alicerçado, enraizado. Se um dia você estiver por Sorocaba, passe lá nos conhecer, vai ser um privilégio muito grande. E também somos coordenadores nacionais, pastora Thalita, coordenadora nacional dos adolescentes, e eu de jovens. Queremos também trazer aqui um abraço de todo o nosso conselho nacional, na pessoa do nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, pastora Bianca, que realmente amam a nossa juventude. Receba este abraço com muito carinho. E antes que ir para também, falando rapidinho aqui, para a gente já poder entrar na mensagem, quero só deixar um convite aqui, eu pedi autorização para deixar esse convite. Nos dias 6 e 7 de outubro desse ano, nós teremos a nossa Conferência Nacional da Geração Forte Quadrangular. A Geração Forte Quadrangular é a união de todos os grupos missionários de adolescentes, de jovens, coordenadorias regionais. Então, se você é um adolescente, se você é um jovem e é quadrangular, você pertence à Geração Forte Quadrangular. E nos dias 6 e 7 de outubro, lá em Brasília, nós vamos ter a nossa conferência. Eu acho que tem um vídeo aí para a gente poder acompanhar. Não sei se vai dar para passar o vídeo. Olá, Geração Forte Quadrangular, eu sou o pastor Daniel, coordenador nacional dos jovens. E eu sou a pastora Thalita, coordenadora nacional dos nossos adolescentes. Nós estamos aqui para fazer um convite especial para você. Gente, 2023 é o ano da nossa Conferência Nacional da Geração Forte Quadrangular. Serão nos dias 6 e 7 de outubro, lá em Brasília, onde todos nós podemos estar. Gente, a nossa conferência será histórica, profética e poderosa. Deus já marcou esses dias na história da nossa igreja, mas também na história da sua vida, onde temos a certeza que você terá experiências profundas com Deus, vai conhecer gente do Brasil todo. A Geração Forte Quadrangular é muito grande. Você sabia que nós somos mais de 1 milhão de jovens e adolescentes, e vai ser uma grande oportunidade de você estar lá junto com eles. Sotaques diferentes, culturas diferentes, muitas pessoas para você poder conhecer. Também nós cremos que dali vai sair um poder de Deus, uma unção do Senhor que vai se espalhar por todo o nosso Brasil, e você vai poder levar esta unção para a sua igreja, para a sua região. E também será profética. É lá em Brasília onde as decisões mais importantes da nossa nação são tomadas, e nós estaremos lá orando, porque continuamos a declarar que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Por isso, comece já a se movimentar, a se organizar, e o primeiro passo que você pode fazer, entre lá no nosso site, GFQ Conferência Nacional, se inscreva na pré-venda. Cortou. Ainda bem que eu estou aqui, posso complementar, né, gente? Glória a Deus. Mas nós já estamos com as nossas pré-inscrições abertas. No dia 2 de março, nós vamos fazer a abertura das inscrições, e todos que se inscreverem daqui até o dia 2 vão estar concorrendo a inscrições gratuitas.
e seria para nós uma honra muito grande, um privilégio enorme, a gente poder ver uma turma, uma caravana aqui da primeira IEQ na nossa conferência. Vai ser realmente algo lindo e especial. Então nós queremos deixar esse recado, e também, né, temos aqui muitos jovens, muitos adolescentes, também queremos convidar você a conhecer um pouquinho mais da Coordenadoria Nacional de Jovens e Adolescentes, através do nosso Instagram, @GFQ Nacional. Então, se você puder pegar o teu celular rapidinho aí, abre o Instagram, siga a gente lá, @GFQ Nacional, já fecha o Instagram, já fecha o celular de novo, para não se distrair, para você poder ouvir a palavra de Deus, e você faz parte dessa geração, e tenho certeza que Deus vai continuar fazendo ainda mais, através de todos nós, amém? Vamos ouvir a palavra de Deus. Quem está faminto pela palavra de Deus? Irmãos, eu aprendi algo, que Deus faz de acordo com a nossa expectativa. Por isso, faz assim com a sua mãozinha, vira para quem está do seu lado, diga para ele assim: aumenta a sua expectativa. Fala para ele aí, né? Jesus um dia chegou para um cego e perguntou: o que você quer que eu te faça? Se Jesus perguntou para um cego, o que parecia óbvio, é porque Jesus sempre confere a nossa expectativa, amém? Queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro mais lindo da Bíblia. É esse mesmo que você pensou, o livro de Daniel, é isso mesmo. Tem que puxar para o meu lado, né, gente? Livro de Daniel, capítulo 3, glória a Deus. Carlinho, obrigado, viu, por nos estarmos aqui, obrigado mesmo pelo carinho, viu? Gente, vocês não estranhem se eu pregar um pouquinho mais para esse lado aqui, ó. Eu não estou rejeitando esse pessoal aqui não, viu? É que o Isaac está desse lado aqui, gente. E eu fiquei sabendo que ele que controla o tempo, ele controla o horário. Então, se eu ficar pregando muito para cá, assim, daqui a pouco ele começa, falta 5 minutos, falta 4, aí ele vai me acelerar. Então, eu vou pregar um pouquinho mais desse lado. Brincadeira, viu, gente? Mas eu queria que você também pudesse aplaudir ao Senhor Jesus por toda a equipe de trabalho, todos os voluntários. Que louvor maravilhoso, toda a recepção. Obrigado, viu, gente? Vocês são demais, vocês estão de parabéns. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 13. Quem gosta de ler a Bíblia aí? Tem um povo que gosta de ler a Bíblia. Eu sei que essa igreja aqui gosta de ler a Bíblia. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença, eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão, que igreja? Furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo.
Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou o seu servo. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outros deuses, outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Diga glória a Deus. Feche os teus olhos, repita comigo e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo agora, não que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Diga glória a Deus. Gente, eu queria começar fazendo uma pergunta. Você já teve aqueles momentos assim num dia qualquer, que parece que você tem aquela sensação que está faltando alguma coisa? Já teve esse momento? Você fica procurando, geralmente quando a gente tem essa sensação que está faltando alguma coisa, a primeira tentativa nossa é comida, né, gente? A gente vai comer, e a gente gosta de comer. Quem gosta de comer, diga glória a Deus. É bom comer, né, gente, né? E aí a gente vai comer, mas às vezes a gente come uma coisa, come outra, e parece que ainda está faltando alguma coisa. Sabe, a psicologia, ela diz o seguinte, que um dos motivos, porque às vezes a gente tem essa sensação que está faltando alguma coisa, é porque nós não estamos saciando os nossos 5 sentidos. Então vamos lembrar quais são os nossos 5 sentidos. Lembra quando você ia para a escola? Nós temos, né, o paladar, nós temos a audição, nós temos o olfato, nós temos a visão e o tato. A psicologia diz que esses 5 sentidos, eles têm uma espécie de uma fome, eles precisam ser saciados. Então muitas vezes você não está saciando um desses 5 ou mais de um deles, e dá essa sensação. Então, por exemplo, você comeu, não, estou sentindo que está faltando alguma coisa ainda. Às vezes você vai no shopping só dar uma olhada na vitrine. Quem já foi no shopping só para dar uma olhada na vitrine? Que está quebrado aquele dia, não está dando certo, você não pode comprar nada, mas você vai lá só para olhar, porque e aí dá uma renovada na gente, não dá? Às vezes dá um desânimo, né? Mas aí você saciou os teus olhos. Quem gosta de dormir escutando música aí? Quem gosta de dormir escutando música? Não é gostoso escutar uma boa música, gente, né? Que louvor maravilhoso. Isso é saciar o ouvido. Nós temos também sede, né? De uma certa forma assim, nós temos uma fome, uma sede de saciar o olfato. Quem já chegou em casa e a mãe, a avó, sei lá, alguém estava cozinhando, o marido, né? Porque tem uns maridos que cozinham bem hoje em dia, né, gente? Fiquei sabendo que tem uns maridos aí, eu não sou deles e não estou preocupado em tentar ser um deles, viu? Né? Mas alguém está lá cozinhando, aí você chega em casa, você abre aquela panela, dá aquela fungada assim, né? Não é assim? Porque os seus sentidos, eles também precisam ser saciados. E essa história que nós lemos é uma história muito interessante, porque quando nós olhamos ela, talvez ela é uma das poucas histórias na Bíblia inteira, aonde todos os sentidos ali, eles entram em ação nessa história. O primeiro sentido, é um pouquinho antes daqui nos versículos que nós lemos, fala quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados como escravos para a Babilônia, e eles tomaram uma decisão de não se alimentar com a comida do rei. Você lembra dessa história? Eles tomam uma posição e falam: nós não vamos nos contaminar com esta comida. No primeiro momento, o pessoal fica meio furioso com eles: olha, vocês têm que comer a nossa comida. E eles fazem um desafio, falam: olha, vamos fazer o seguinte, a gente come a nossa comida por um tempo, se a gente ficar de boa, vocês mantêm a nossa comida, senão a gente come a comida de vocês. Bem, resumindo a história, no final de um tempo, eles estão mais saudáveis que os outros, e ali o pessoal diz: não, pode comer a própria comida de vocês. E aí a gente entra aqui na história e a gente vê esses sentidos todos estão ali acontecendo. A Bíblia diz que o rei constrói uma estátua e dá um decreto: todo mundo tem que se prostrar perante essa estátua e adorar essa estátua quando os instrumentos tocarem.
E a Bíblia então diz que os instrumentos, as flautas, os outros instrumentos, eles começam a tocar. E a Bíblia diz então que quando todos estão escutando os instrumentos, todo mundo se prostra para adorar aquela estátua. Mas quando está todo mundo prostrado, naquela multidão, 3 homens estão de pé: Sadraque, Mesaque, Abidnego. Eles ficaram em evidência na frente de todo mundo, não tiveram vergonha, não tiveram medo. O rei chama e fala: olha, eu vou dar uma segunda chance. Eles falam: rei, pode tocar quantas vezes quiser esses instrumentos, nós não vamos nos prostrar. Então a Bíblia diz que o rei fica furioso, manda aquecer aquela fornalha, e eles são amarrados, e a gente vê aqui o tato, eles são pegos, eles são amarrados, e são jogados naquela fornalha. E a Bíblia então diz que um milagre acontece. Diga comigo assim: o meu Deus é um Deus de milagres. Quantos creem que o nosso Deus é o Deus de milagres? Então eles conseguem presenciar com seus próprios olhos um milagre sobrenatural. Os 3 homens estão ali jogados naquela fornalha. A fornalha é tão quente que quem joga eles se queima, mas eles não são queimados. Mas algo ainda mais sobrenatural acontece. Além de eles verem Sadraque, Mesaque e Abidnego não serem queimados, a Bíblia nos mostra aqui algo lindo e maravilhoso. Eles dizem: mas nós não jogamos apenas 3, há um 4º homem que está junto com eles. E segundo alguns estudiosos, era o próprio Senhor Jesus. E a Bíblia diz que aqueles 4 homens estão andando agora, desamarrados naquele fogo. O rei então tira eles daquela fornalha. E a Bíblia diz então que os homens começam a inspecioná-los, ver se alguma coisa queimou. Não queimou a roupa, não queimou nenhum fio. E olha o que a Bíblia diz: eles cheiram para ver se não tem cheiro de queimado. Não tem nada queimado aqui, não tem nem cheiro de queimado. E a Bíblia então diz aqui que aqueles homens então são reconhecidos, o nome de Deus é honrado, o nome de Deus é exaltado. E a Bíblia então termina dizendo que aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, agora eles são promovidos, eles também são colocados em cargos ainda maiores. Gente, quando nós lemos essa história, claro que o primeiro milagre que chama a nossa atenção é eles não serem queimados. Isso é óbvio, é um milagre sobrenatural, serem colocados naquela fornalha e não serem queimados. Mas quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que aprender a ver a história que está escrita, mas a história também que está entre linhas. E quando nós lemos esse texto várias vezes, nós vemos que da mesma forma que eles ficaram perplexos e admirados, porque os 3 homens não foram queimados, um outro evento chama demais a atenção desses homens, que quando a gente lê, às vezes passa rápido, a gente não percebe. Eles também ficaram admirados, que eles não somente não foram queimados, mas que eles estavam desamarrados. O texto enfatiza isso. O texto vem dizer: eles foram amarrados, eles foram amarrados, eles foram amarrados. Depois o texto começa a dizer: eles estão andando, eles estão andando, eles estão andando. E aí você consegue perceber algo. Nada se queimou, apenas uma única coisa. Só uma coisa que queimou: a corda que estavam os amarrando. O Deus que os livrou dentro daquela fornalha foi capaz de permitir que o fogo não queimasse nada neles, mas queimasse aquilo que estava os amarrando. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Por isso eu peço que você tenha o seu coração aberto, porque, irmãos, nós vivemos e servimos um Deus que Ele pode, muitas vezes, evitar que nós entremos em fornalhas na vida. Ele tem esse poder. O Deus que livrou eles dentro da fornalha, não poderia ter evitado de eles entrarem na fornalha? Podia ter evitado, mas Ele não evitou. Eles tiveram que entrar na fornalha, tiveram que passar por aquilo. Deus tinha o poder para evitar isso. Se Deus foi capaz de, na fornalha, eles não serem queimados, mas nós também servimos um Deus, irmãos, que pode muitas vezes nos permitir a entrar em fornalhas, em tempos difíceis, de situações difíceis, de situações complicadas, situações que vêm para nos destruir, mas essa situação não nos destrói, essa situação vem para destruir, para quebrar, para queimar aquilo que está nos amarrando. E eu pergunto a você: quais são as cordas que estão te amarrando? Que cordas estão precisando hoje ser queimadas nessa fornalha que você está passando? Eu coloquei uma imagem aqui, não sei se vai ser possível por causa do tamanho, mas uma corda que está queimando. De tudo aquilo que podia ter sido queimado, a única corda, o único elemento que se queimou foi aquela corda. Uma corda que muitas vezes tem
segurado a vida de muitas pessoas. E Deus talvez vai ter que permitir você atravessar fornalhas difíceis, tempos difíceis, batalhas difíceis, para queimar essa corda. É a corda, irmãos, da limitação. Todos nós temos limitações na nossa vida. Mas você sabia que muitas vezes nós criamos algumas limitações que não existem? Muitas vezes nós permitimos certas limitações que elas não são reais. Quem estudou comportamentos humanos sabe disso. Isso chama-se crenças limitantes. São coisas que às vezes nós colocamos na nossa mente. E o que será que você talvez colocou na sua mente? Talvez o inimigo implantou na sua mente, talvez pessoas próximas de você colocaram isso na sua mente, e você colocou isso e você rotulou. Sabe, gente, é muito importante a gente ter rótulos. Rótulos são importantes. Você vai tomar um remédio sem o rótulo na caixinha? Você não vai, porque você pode tomar o remédio errado. Só que um rótulo, quando a gente põe um rótulo num produto, numa coisa, ele também tem um fator, ele traz uma limitação. Ele diz, olha, se eu pego, por exemplo, esse remédio e tem um rótulo, eu vou tomar ele só para aquilo, não vou tomar para outra situação. Quem está entendendo, diga amém. E sabe o que acontece muitas vezes? Por algumas situações que a gente passa na nossa vida, por pessoas que falam sobre nós colocamos alguns rótulos que estão nos limitando, e que Deus não colocou isso sobre nós. Quantas vezes Deus usa pessoas, Deus coloca sonhos, Deus coloca projetos, ideias à nossa frente, e a gente diz, isso não é para mim. Quem disse que não é para você? O seu Deus disse que não é para você? Ou você definiu que isso não é para você? Ah, isso aqui não é o meu perfil. Ah, não, eu preciso ser eu mesmo. E nós vemos muito isso sendo falado. Aonde que a gente vê muito isso? Nos filmes da Disney, Netflix, seja você mesmo. Agora eu pergunto, se Pedro fosse ele mesmo, ele teria andado sobre as águas? Porque o ser humano não anda sobre as águas, mas porque o Rei Senhor Jesus disse, Pedro, sai deste barco e anda. Ele fez algo que ele não poderia fazer, mas a palavra de Deus permitiu ele fazer. Deixa eu dizer algo, você não é o seu autocriador, você não criou você mesmo, você não sabe de tudo que você é capaz. Somente o Criador de algo pode dizer o que aquilo pode realizar. Eu estou segurando um microfone na minha mão, ele é um equipamento. Existe uma marca, só o fabricante desse microfone pode dizer, esse microfone é desse tipo, ele é dessa espécie, ele serve para isso, não serve para aquilo. E deixa eu dizer algo maravilhoso que Deus manda colocar em teu coração. Eu sou teu Criador, Deus mandou dizer. Eu te conhecia lá no ventre da sua mãe, e dentro de você tem inteligência, tem capacidade, tem dons, tem talentos que você nem tem ideia. Levante a sua mão, diga assim comigo, eu creio que eu sou mais inteligente do que eu imagino. Teve gente que teve dificuldade de dizer. Vamos dizer de novo, levante sua mão e diga comigo assim, eu creio que eu sou mais inteligente do que eu imagino. Diga, eu sou mais capaz, mais forte, mais bonito do que eu imagino. Vocês estão com autoestima boa, viu, gente? O mais bonito saiu mais forte. O que você talvez colocou aí como rótulo na sua vida? Pare de colocar esse rótulo. Quantas portas talvez Deus está colocando na tua frente, e você está dizendo, olha, isso não é para mim, isso não serve. Mas você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo, e buscar o teu Criador, porque Ele sabe do que você é capaz. Uma outra corda que muitas vezes segura a nossa vida, e que muitas vezes vamos ter que passar por fornalhas para queimá-las. E às vezes é difícil a gente entender isso, né? Deus vai permitir algo difícil para queimar aquilo que está nos amarrando. Quem aqui já lutou contra a falta de reconhecimento? Quem já lutou contra a falta de reconhecimento? Dói demais, não dói? Quem já lutou contra injustiças na sua vida? Eu não sei quanto você, mas sabe aquela música, que tem uma música que canta assim, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, sabe? Eu pulo essa parte, viu, gente? Porque eu não sei quanto a você, é bom ser reconhecido, né? Claro que nós entendemos o sentido da música. Mas eu lembro de uma vez, quando a pastora Thalita, minha esposa, trabalhava no banco. A primeira promoção que ela recebeu foi uma fornalha que ela teve que passar. Ela estava trabalhando no banco, se dedicando, mas ela nunca era promovida. Não tinha esse reconhecimento. Aquilo estava amarrando ela. Um dia a sua chefe saiu de viagem, saiu de férias, e ela substituiu a sua chefe. E naquele dia que ela substituiu, numa segunda-feira, na primeira hora do dia, explodiu um problema, surgiu um problema.
E aí quando ela passa por algum problema, ela só manda uma mensaginha no WhatsApp assim, umas bombinhas assim, bomba, 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 mãozinha, mãozinha, mãozinha. Eu já sei, o negócio não está fácil. E aí ela chegou em casa, acredita, eu falei assim, amor, o que aconteceu? Ela falou assim, não acredito. Não acredito, por que o problema não estourou antes? Se estourasse ontem, 5 horas da tarde, eu não tinha que resolver ele. Mas como eu estava substituindo a minha chefe, estourou na minha vez, agora eu que tenho que resolver o problema. E era um problema muito grande. E aí sabe o que nós fizemos? Tomamos posse da palavra de Deus. Em Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu dizer, essa fornalha vai cooperar para o seu bem. Essa fornalha não é para queimar você, mas é para queimar as cordas que estão te amarrando. Você toma posse disso? Irmãos, nós começamos a orar, e Deus capacitou ela, e Deus deu uma inteligência, e ela resolveu aquele problema. Quando ela resolveu aquele problema, os supervisores olharam para ela e falaram assim, como que essa menina linda conseguiu resolver esse problema? Claro que a linda é a parte minha da história, né, gente? Eles só falaram menina, né? Como que essa menina conseguiu resolver este problema? Sabe do que? Esse problema mostrou a capacidade dela. Vamos dar uma promoção para ela. Aquilo que parecia algo que veio para destruir, Deus usou para desamarrar. Há um ano atrás nós passamos em casa um momento muito difícil. Nós temos nosso filho Eliote, o nome foi escolha da pastora Thalita, antes da gente casar, ela falou assim, nós vamos combinar umas coisas antes de casar, o nome do filho. Se você nem aceitar o nome do filho, a gente nem casa. Né? E eu falei, eu não moro na sua cidade, então fica uma coisa para você, uma coisa para mim, e pronto. E ali, nosso filho Eliote, ele sempre foi muito alto, e hoje ele está com 14, acabou de completar 14 anos, semana passada, e ele tem 1,92 m de altura, com 14 anos de idade. E em janeiro do ano passado, 2022, Deus abriu umas portas, e ele foi para a Espanha, passar um mês de intercâmbio na Espanha, com 12 anos na época, ele só tinha 12 anos, sem família, somente com outro colega de clube, um outro menino de 14 anos também. E aí pai fica preocupado, foi um mês assim preocupado, e a primeira coisa que eu pensei, esses adolescentes vivem quebrando o celular, não é verdade, gente? Os pais digam, pega ele, Jesus, né? Que esses pais, esses filhos ficam gastando, quebra o celular e ficar comprando outro. Falei, meu filho vai estar lá na Espanha sozinho, ele não pode quebrar o celular. Eu comprei aquelas capinhas, gente, sabe aquelas capinhas de armadura assim? Que você pode até passar um trator em cima, já viu o comercial? Mano, tinha até parafuso na capinha, tinha que parafusar a capinha, é um negócio assim, sabe? Falei, pronto, está resolvido, não vai quebrar o celular desse menino. E passou um mês, irmãos, ele está voltando embora, sozinho, pegando um voo sozinho, com 12 anos de idade, de Madrid para São Paulo. A gente já está pilhado no último, estamos nervosos já. Madrid, se você não conhece, você vai conhecer, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, alguns pegaram aí, viu? É um dos maiores aeroportos do mundo. Ele está indo para o aeroporto, de uma altura assim de 30 centímetros, o celular cai e apaga. O técnico fala assim, olha, liga para mim e fala, ó, o celular do teu filho quebrou, e eu estou deixando ele aqui para fazer o check-in, e eu tenho que ir embora porque vai começar o jogo. Eu peguei o celular, falei, deixa eu falar com meu filho por alguns minutos. Eu falei com ele, dei algumas últimas instruções, orei por ele, falei, filho, Deus está contigo. Só Deus para te guardar. Irmãos, e foi uma noite angustiante, porque a gente não sabia se ele tinha entrado no avião, não tinha entrado, e foi, né, toda mais de 14, 15 horas, a gente chegou 5 horas antes no aeroporto, ficamos na porta assim, do desembarque, para ver se ele saía. Imagina o que a gente estava passando. Mas naquele momento, presta atenção nisso, naquele momento eu virei para minha esposa e falei, Deus está acelerando o processo na vida dele. Não é possível esse celular ter quebrado desse jeito. Deus está acelerando, Deus está moldando ele, Deus está quebrando as amarras, Deus está queimando as cordas de medo, de insegurança. Ele tem que enfrentar isso com 12 anos de idade. Depois que ele voltou, foi tudo bem, graças a Deus, chegou bem. 5 meses depois, nós recebemos uma ligação do clube lá da Espanha. Olha, nós temos uma vaga aqui, você não quer que o seu filho volte para cá? E agora ele está lá já há 5 meses, já está lá morando, nós estamos 5 meses sem ver ele. Mas nós sabíamos que Deus estava acelerando, e quando ele recebeu aquele convite, nós dizemos, sim, Deus já mostrou que ele está lá. Quantos estão entendendo? Diga amém. São situações, irmãos, que muitas vezes Deus irá permitir, não para acabar conosco, mas para queimar aquilo que está te amarrando. João 15 diz que a árvore que dá fruto
Ele poda. Não faz sentido uma árvore que está dando fruto ser podada. Podar é um processo de corte que machuca a árvore. Quando nós estamos dando fruto, a nossa mente pensa o seguinte: estou dando fruto, algo melhor vai acontecer, algo vai ser acrescentado. Não é isso que a gente pensa quando a gente está dando certo, estamos tendo resultados. Mas de repente ele diz que a árvore é podada. E muitas vezes Deus tem que remover da nossa vida coisas que nós não temos coragem de remover. Às vezes Ele tem que remover pessoas, relacionamentos errados, que você está destruindo a tua vida, mas você não tem coragem. E aí muitas vezes vai ter que ser preciso ser traído. Porque qual outra forma talvez você abandonaria e deixaria aquela pessoa? Às vezes você vai precisar ser demitido do teu emprego. Deus tem um sonho de você ter o seu próprio negócio, mas nós sabemos a responsabilidade, não é mesmo? Que pai, que marido, que pessoa vai pedir a conta de um emprego para se aventurar, abrindo uma empresa. Nem todo mundo tem essa coragem, mas Deus conhece o teu potencial. E Ele te ama demais para ver as cordas segurando você. E por mais dolorido que seja, porque Ele ama você, Ele vai talvez se permitir que você entre numa fornalha. Mas receba essa palavra, não é para te queimar, é para queimar aquilo que está te amarrando. Nós tivemos uma experiência com família, um tempo atrás. Alguns anos atrás, Deus começou a me chamar para Jeremias 33:3. Jeremias 33:3 é o seguinte: clama a mim, e eu revelarei coisas que você não conhece. É como se Deus falasse assim: olha, eu tenho aqui algo para você. Se você pedir, se você clamar, eu revelo o que eu tenho para você. E Deus começou a me incomodar, e esse versículo voltava, esse versículo vinha, pessoas davam palavras: olha, pastor, não sei porquê, Deus mandou o senhor ler Jeremias 33:3. E eu comecei a orar, falei: Deus, o que o senhor está querendo dizer? E o texto dizia: clama a mim, eu vou revelar coisas novas, clama a mim, eu vou revelar coisas novas, clama a mim. Só que nós já estávamos muito abençoados. Nós estávamos muito abençoados, a igreja crescendo, já acima da média, profissionalmente minha esposa, e às vezes eu até me sentia mal. Como que eu vou pedir mais para Deus? Eu sou tão feliz, eu sou tão grato. E ali a nossa igreja crescendo, e muitas vezes um pastor amigo, outra pessoa falava assim: pastor Daniel, você não tem vontade de fazer alguma outra coisa além de pastorear a igreja local? Eu falei assim: não, gente, eu sou apaixonado pela igreja local, eu sou apaixonado pela minha igreja. E eu pastorear a minha igreja é suficiente para mim, meu coração fica feliz, eu não preciso de mais nada. Mas Deus começou a dizer: clama a mim, eu vou te responder. E aí algumas pessoas perguntavam, e eu respondia assim: deixa eu quieto no meu cantinho, eu quero ficar aqui no meu cantinho. E um dia, quando eu falei isso para uma pessoa, o Espírito Santo ali me repreendeu e falou assim: não fale isso, não fale para ficar quieto no seu cantinho. E aquela noite, resumindo um pouquinho a história, naquela noite, eu passei quase que a noite toda em vigília, em oração, chorando, me arrependendo. Falei: Deus, então tá bom, se o Senhor quer algo mais, se o Senhor quer fazer alguma coisa a mais, eis-me aqui, faça o que tu queres fazer. Eu quero ser o que tu queres que eu seja, eu quero ir aonde o Senhor quiser que eu vá. Eu estou muito feliz e grato, não preciso de mais, porque eu já estou bem, estou feliz, mas se o Senhor tiver algo a mais, eis-me aqui, porque eu não quero mais ficar no meu cantinho. 3 dias depois, irmãos, a nossa vida passa por uma grande reviravolta. 3 dias depois, ali, além da gente estar ali na igreja local, Deus começa a abençoar, Deus começa a abrir outras portas. E ali Deus começou a mostrar: viu, se você tivesse orado antes, se você tivesse pedido antes, claro que nós sabemos que tem o tempo de Deus para todas as coisas, amém, gente? Mas aquilo estava segurando. E aí a nossa vida virou de ponta cabeça, virou do avesso. E ali, a gente ali, acostumado com a igreja local, e de repente, tantas viagens e tantas coisas, eu comecei a perceber que havia uma outra corda que estava me segurando, que era a corda do perfeccionismo. Quem aqui é perfeccionista? Levante a mão. O perfeccionismo destrói a gente. E a Bíblia nunca nos chamou para nós sermos perfeccionistas. Eclesiastes diz: e tudo que te vier a mão para fazer, faça conforme a tua força. Nós não devemos nem fazer nem abaixo e nem acima. O perfeccionismo, ele traz uma culpa interior. Quem está lida com perfeccionismo sabe o que eu estou falando. É como se fosse um tribunal na tua cabeça. Sabe aqueles tribunal de filme americano?
que fica te julgando 24 horas por dia, não importa o que você faça, ele te julga, ele te julga, ele te julga, ele te condena. Você não fez isso direito, você podia ter feito melhor, mas isso aqui não ficou bom. Naquele folheto que você fez da igreja, a palavra não ficou direito, e nem um folheto eu não sei fazer, e aquilo queimava. Mas agora, no meio de tantas tarefas, eu não podia mais ser perfeccionista, e eu tive que passar por esta fornalha. Às vezes eu acho que Deus até acende um pouquinho o fogo de novo, quando o perfeccionismo começa a tentar voltar. Eu falo: Deus, sim, eu estou entendendo. Nessa noite Deus fala com cada um de nós: deixa o meu fogo queimar essas cordas que estão te segurando, porque eu sei para o que eu te criei, e eu sei o que você pode fazer. Eu sou teu Criador, diz o Senhor. Mas aqueles homens, irmãos, eles experimentaram esse sobrenatural de Deus, mas para que essa fornalha, aquele fogo, não queimasse eles, mas queimasse apenas as cordas, era preciso algumas atitudes deles. Deus honrou eles, sim, mas eles também tinham algumas atitudes, alguns comportamentos que fizeram que um milagre acontecesse, que o fogo queimasse as cordas, mas não queimasse eles. E uma atitude importante, irmãos, que nós vemos nesses homens: eles eram homens que caminhavam em santidade. Eram homens que escolheram não se contaminar com as coisas deste mundo. Quem aqui já desceu as águas do batismo? Quem já desceu as águas do batismo? Quando você desceu as águas do batismo, você não ouviu falar que você é uma nova vida em Cristo Jesus? Quando uma pessoa nasce, ela tem uma nacionalidade, ela tem uma cidadania. Aqueles que desceram as águas do batismo, nós não pertencemos mais a este mundo, nós somos agora cidadãos do reino dos céus. Nós estamos de passagem deste mundo. E eu sei que é algo talvez não tem como, é difícil da gente entender. Eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a este mundo. Eu preciso estar neste mundo, porque ainda não fomos levados, mas eu não posso me contaminar com este mundo. Eu não posso permitir que este pecado ele venha entrar na minha vida, porque deixa eu dizer, pecado ainda existe. Ele ainda nos separa de Deus, ele ainda nos contamina. Deixa eu dizer algumas verdades sobre pecado, presta atenção. Primeira grande verdade sobre pecado: nenhum pecado vale a pena. Diga comigo assim: nenhum pecado vale a pena. Irmãos, muitas vezes naquele momento a gente pensa assim: ah, se eu falar a verdade eu vou perder o emprego, eu preciso mentir. O pecado ele é assim, às vezes naquele momento parece assim: se eu não pecar vai ser pior. Mas ouça essa palavra: nenhum pecado vale a pena. Outra verdade sobre o pecado, diga comigo assim: o pecado é progressivo. O pecado, gente, você nunca para um pouco, ele sempre pede um pouco mais. Pecado, gente, é igual aquele bolo trufado de chocolate de 3 camadas, sabe? Alguns até, oh Jesus, sabe que quebra qualquer regime, você nunca come um pedacinho. Não, é só um, nunca é só um, não é. Pecado ele é assim, ele nunca é só um, nunca é só uma vez. O pecado, irmão, se nós não vigiarmos, nós vamos nos acomodando. Lentamente a gente vai perdendo medo, a gente vai perdendo aquele receio. Porque presta atenção, minha mãe, pastora Clotilde, ela dizia o seguinte: o diabo ele é assim, ele estende um tapete vermelho na tua frente, e ele deixa você ir pecar, e você vai pecando. Porque veja bem, se você pecar e logo em seguida já acontecer algo, você já fica assustado. Então ele deixa pecar, ele deixa ir, e você pensa: ah, não está acontecendo nada, não aconteceu nada. Ah, eu dei, esse mês eu não dei o dízimo, não aconteceu nada. E ele vai estendendo o tapete, e quando você está lá longe, ele puxa. Pecado cauteriza. A gente já vai perdendo aquela sensação de erro. Mas não é tão errado assim. Sabe que eu vi um cara na internet que disse: olha, não é bem desse jeito, ninguém é de ferro. O pecado ele vai progredindo na nossa vida. Que nessa noite nós possamos colocar nossa vida em ordem, consagrar a nossa vida ao Senhor, e entendermos que nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Aqueles homens decidiram não se contaminar. Segunda atitude, irmãos, para que o fogo somente queime as cordas e não nos queime, nós precisamos permanecer fiel a Deus, nos posicionarmos diante deste mundo. Aqueles homens, eles foram fiéis e tiveram fé para dizer: rei, pode tocar a trombeta quantas vezes for quiser, nós não vamos nos dobrar perante este rei. Eles não aceitaram ter outros deuses na vida deles. Sabe, muitos de nós queremos passar neste mundo desapercebidos,
como se ninguém soubesse que a gente é um cristão, mas isso não vale com Deus. Sabe, posso pregar, irmãos? Posso pregar? Posso pregar? Muita gente diz: eu amo Deus, eu amo Jesus. E sabe que muitas vezes esse não é o problema. O problema é que a gente ama Jesus, mas ama o mundo. E Tiago 4,4 diz: não dá para amar o mundo e amar a Deus. Amar o mundo é inimizade contra Deus, e amar a Deus é inimizade contra o mundo. Veja bem, você amar o mundo, eu não estou falando que você não pode viver no mundo. Nós vamos viver. Não estou falando que você não pode ter metas e objetivos, trabalhar, ganhar dinheiro, viajar, conhecer países, conhecer restaurantes. Não é isso que é amar o mundo. Sabe o que é amar o mundo? Amar o mundo é quando aquilo se torna o objetivo da sua vida. Mas quando você não ama o mundo, e você coloca que o teu objetivo é conhecer mais a Deus, um dia quando você chegar no final da sua vida, e você olhar para trás, e dizer: quer saber do quê? Eu não conheci talvez tantos países que eu queria conhecer. Talvez eu não ganhei tanto dinheiro que eu queria ter ganhado. Ou ganhei, talvez eu ganhei, talvez eu não ganhei. Mas isso não é o problema, porque eu passei por este mundo, e eu fiz do reino de Deus o objetivo da minha vida. Quando os primeiros cristãos da igreja primitiva eram jogados perante os leões, presta atenção nisso, eles não foram jogados perante os leões porque eles amavam a Deus. Não tinha nenhum problema amar Jesus. Não foi por isso que eles foram jogados perante os leões. Sabe por que eles foram jogados perante os leões? Porque eles rejeitaram adorar os deuses do império. Porque o império era politeísta, você podia adorar vários deuses, você podia também adorar Jesus. Então amar Jesus não era problema. O problema é que eles não se curvavam perante os deuses do império e o próprio imperador. Nós vamos precisar nos posicionar e evitar que Deus tome conta do nosso coração. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, e se nós não vigiarmos, coisas, pessoas vão tomando o lugar de Deus na nossa vida. Um Deus na nossa vida não é somente uma imagem, uma escultura, mas tudo aquilo que pode nos controlar. Um filho pode ser um Deus, um emprego pode ser um Deus, a fama pode ser um Deus, o sucesso pode ser um Deus, o meu nome ser falado pode ser um Deus na minha vida. Por isso não faça exercícios mentais, porque gente, tem gente que eles têm uma elasticidade mental violenta, né, gente? Eles conseguem alguns raciocínios, quer ver, presta atenção, alguns raciocínios, entre aspas, desculpas. Alguns podem dizer: ah, mas sabe o que é? Nós estamos no mundo, tem que dançar conforme a música, né? Fazer o quê? Alguns podem dizer assim: não, mas tecnicamente, quando alguém começa com a palavra tecnicamente, ela está arranjando uma desculpa. Tecnicamente, nós não vamos adorar outros deuses, nós só vamos adorar o rei. O rei não é um deus, então tecnicamente não tem problema. É só alguns minutos, todo mundo está fazendo. Não! Para que possamos suportar as fornalhas e atravessá-las, sem sermos queimados, mas queimar aquilo que está nos amarrando, nós precisaremos nos posicionar por Jesus e honrar o nome dEle. Honrar o nome dEle dentro do namoro, honrar o nome dEle nos negócios, honrar o nome dEle no imposto de renda, que daqui a algumas semanas teremos que fazer, honrar o nome dEle aonde Ele nos colocar. Terceira atitude, para que nós possamos ver esse livramento do Senhor, nós precisamos ser submissos à vontade dEle. Gente, isso aqui é extraordinário. Quando a gente lê isso aqui, não parece algo dos dias atuais, porque eles falam assim: se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas se Ele não quiser, tudo bem. Não soa muito crentez de 2023 isso, né? Não soa muito crentez, não soa. Se Deus não fizer, tudo bem. Ei, o oleiro, o vaso, não fala o que o oleiro tem que fazer. O vaso só obedece. E há muitos hoje que ficam colocando o dedo na cara de Deus, porque eu orei, porque eu dei o dízimo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, sabe também? Se Deus também não fizer, se Deus não abrir essa porta. Ei, a submissão à vontade de Deus
É natural nós desejarmos, é natural nós queremos desistir. Se hoje você está com vontade de desistir, você não é um ser anormal, você é normal nós termos vontade de desistir. É normal, às vezes, a gente querer descontar. É normal, às vezes, querer torcer o pescoço de alguém. Quem já teve vontade de torcer o pescoço de alguém? Vamos ser sinceros. É normal a gente querer fazer isso. Jesus quis desistir. No jardim do Getsemane ele falou assim: Pai, eu quero desistir. Se tiver outra forma, prepara. Mas ele diz: contudo seja feita a tua vontade. Eu abro mão da minha vontade. A minha vontade é não perdoar. Mas se o meu Deus diz perdoe, eu vou perdoar. A minha vontade é muitas vezes deixar esta célula, muitas vezes entregar aquele cargo. Mas foi Deus que te colocou, e antes de você querer entregar, você tem que perguntar para Ele: eu posso entregar? Nós não podemos ficar colocando perante Deus, dizendo: Deus, se o Senhor não fizer, eu não aceito. Não, Ele é o oleiro, nós somos o vaso que está em tuas mãos. Você pode se colocar de pé glorificando ao Senhor Jesus. Você pode dar glórias ao Senhor Jesus. E a quarta atitude, para que o fogo queime somente a corda e não a gente, e suportarmos essa fornalha, que não tem sido fácil, nós vamos precisar ter comunhão com o corpo de Cristo. Você percebeu algo nesse texto? Uma vez que as cordas foram queimadas, presta atenção nisso, eles não saíram cada um para um lado, saíram? Não. Quando as cordas estavam os prendendo, poderíamos dizer: eles estão juntos porque são obrigados a estar juntos, estão amarrados. Mas uma vez que a corda foi queimada, não saiu cada um, eles continuaram juntos. Eles continuaram com seus irmãos. E ainda a presença de Jesus se manifesta, como diz Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Muitos de nós aqui estamos prestes a explodir, a desistir, sabe por quê? Porque nós estamos tentando passar sozinhos. Sabia que Deus, Ele é maravilhoso? Deus sabia que a gente ia ser inclinado ao individualismo. Então Deus criou vários mecanismos para estimular a gente ficar perto um do outro. Deus, por exemplo, criou a oração da concordância. O que dois ligarem na terra será ligado nos céus. Talvez a tua oração, o milagre não aconteceu, sabe por quê? Você está orando junto com quem? Com quem que você está conectando essa oração? Quem está entendendo? Diga amém. A comunhão verdadeira, e não a comunhão falsa. O que é a comunhão falsa? Presta atenção, comunhão falsa é você ter amizade com pessoas da igreja. Às vezes é gostar da igreja, às vezes é até admirar o pastor, mas isso é uma comunhão limitada. A comunhão verdadeira não é você somente gostar das pessoas da igreja, mas é fazer da igreja a sua família. E família a gente não desiste, família a gente suporta, família a gente aguenta, até quando o irmão está chato. Aliás, que oportunidade. Vira para o teu vizinho que está do seu lado e fala assim para ele: para de ser chato em nome de Jesus. Fala para ele que não está. Faz assim com o seu dedinho, diga para ele assim: tenha paciência comigo. Fala para ele aí. Agora você vira para ele e diga assim: porque eu estou tendo muita com você, viu? Quando você ficar se achando a última bolacha do pacote e está magoado com todo mundo, não se esqueça que pode ter alguém magoado com você também. Família a gente não desiste, igreja a gente não frequenta, igreja a gente pertence. Pode a Jesus. A gente pertence à igreja. A gente frequenta supermercado, frequenta açougue. Não atendeu direito, vai para o outro açougue. Igreja a gente pertence, é família. Comunhão verdadeira é quando a gente serve a família. Eu tenho o prazer de servir a família, eu não sou um consumidor dessa família. O livro de 1 Tessalonicenses, Paulo fala assim: advirta os ociosos. Pega no pé dos ociosos, que só vem e come com tudo pronto. Não, a gente serve nossos talentos, nossos dons, ministérios, departamentos, nas células, os nossos dízimos e ofertas. Presta atenção, comunhão verdadeira com a igreja, o pastor, a pastora, não é alguém que eu admiro,
não é alguém que eu sigo apenas, ele é a minha autoridade espiritual. E hoje muitos estão valorizando o pastorzinho lá do YouTube, com todo respeito, que não fez nem 6 meses de teologia, que já sabia de tudo. Mas deixa eu dizer para você, ele não vai pôr a mão na tua cabeça para orar por você. Ele não vai te visitar, ele não vai te acolher, mas o teu pastor, a tua pastora, o teu líder irão fazer isso. Ele tem que ser autoridade sobre a sua vida, aquele que pode te corrigir. Todo mundo tem que ter alguém na vida que pode dizer assim, ó, você precisa ouvir umas boas verdades agora. Só que o da internet, não estou falando mal contra a internet, porque eu também faço os vídeos também. Só que o da internet não vai falar, senão ele perde o seguidor. Pastor verdadeiro ama, ele corrige, e ele sabe que a ovelha vai ficar brava com ele, mas ele sabe o melhor. Você não pode ter somente um líder para seguir, mas uma autoridade, alguém que possa dizer, pastor, pode pegar no meu pé, fala o que ninguém tem coragem de falar, eu aguento, porque eu sou uma ovelha sua, e o Senhor é uma autoridade na minha vida. Aqueles homens experimentaram um sobrenatural do Senhor, e eu sei que há muitas pessoas aqui, e você não entende o porquê dessa fornalha. Por que Deus está tornando mais difícil o que poderia ser mais fácil? O Deus que teve o poder de livrá-los dentro da fornalha, poderia ter livrado-os da fornalha, mas permitiu que eles passassem. Mais uma vez Deus te trouxe aqui nessa noite, nessa conferência de avivamento. Continue participando nos próximos dias, porque este fogo do Senhor vai queimar sobre a sua vida. Mas mais uma vez, não é para queimar você, não é para acabar com você. Aquilo que você acha que está te impedindo, aquilo que você acha que é um problema, você fala, Deus, por que o Senhor podia fazer mais fácil? Porque se eu não tivesse essa fornalha, eu poderia estar fazendo mais coisas para ti. Talvez você pode dizer, Ele é Deus, e como diz Isaías, os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. No final de toda aquela situação, aqueles 3 homens foram promovidos, uma promoção, uma exaltação que não haveria se não tivessem passado por aquilo. Sabe, a gente gostaria que Deus explicasse tudo, mas Ele não vai explicar. Não é porque Ele é mau, é porque se Deus explicasse, a gente ia estragar o milagre. Essa é a verdade. Quando eu era mais novo, eu cresci na igreja, apaixonado por Jesus. O meu sonho era que viesse uma apresentação de PowerPoint assim, e Deus falasse tudo que Ele ia fazer na minha vida. Eu sonhava, falava, Deus, fala o que o Senhor vai fazer na minha vida. Hoje eu louvo a Deus que Ele não atendeu a minha oração. Aliás, aqui, quem pode levantar a mão e dizer assim, Deus, obrigado porque algumas orações o Senhor não atendeu? Vamos ser sinceros. Eu louvo a Deus, cara, que Ele não atendeu essa oração, porque se Ele tivesse mostrado tudo o que Ele ia fazer, eu não ia ter fé para crer, e eu ia enfiar a mão no meio da coisa, eu ia querer dar um jeitinho, não é bem desse jeito, eu ia estragar o milagre. Então, se essa fornalha está te queimando, e você talvez não está entendendo, Ele não está em silêncio porque Ele é mau, é porque Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, e essa fornalha não vai queimar você, mas vai queimar aquilo que está te segurando.